Cada vez mais brasileiros estão morando em condomínios, seja pela segurança ou pela comodidade. Mas viver em um espaço compartilhado nem sempre é tarefa fácil. Direitos e deveres dos condôminos. Vamos conversar sobre isso na nossa coluna Direito do Cidadão de hoje. Aqui no estúdio eu recebo o advogado especialista em direito imobiliário, Kênio Pereira. Boa tarde, Kênio, bem-vindo aqui ao Jornal Minas. Boa tarde. Bom, a gente falou de direitos e deveres de quem mora em condomínio, né? Morar em condomínio é um desafio, não é, Kênio? Com certeza, porque tem várias regras, né? E o brasileiro não está acostumado em ler convenção, analisar regimento interno. Então, há muitos choques entre os moradores. Então, já que a gente está falando de regra, qual que é a principal regra que o condomínio deve seguir? É a convenção do condomínio, ela que regulamenta a propriedade, os direitos e deveres dos condôminos. Então, ela é fundamental para que as pessoas entendam como funciona o condomínio. As decisões dentro de um condomínio, por exemplo, elas podem ser tomadas somente pelo síndico, diante de uma portaria ou não? Então, tecnicamente, tem a convenção que orienta o condomínio, tem a assembleia de condomínio que delibera as questões do dia a dia. E o síndico é obrigado a respeitar a convenção, a lei e o que for deliberado na Assembleia de acordo com o quórum legal. Então tem um quórum que é o número de pessoas que tem que participar da Assembleia para aprovar determinada deliberação. Kênio, a gente fala que quando a pessoa mora em condomínio, tem aquelas regras, que são as regras explícitas, tácitas, que estão ali na convenção, mas tem as regras também de convivência e de bom senso, né? Com certeza, educação é fundamental. Ainda mais quando a pessoa compartilha espaços comuns, área de lazer. É um ponto interessante. Quanto maior a área de lazer, mais piscinas, quadros e tudo mais fácil ter atrito. Então, essa convivência compartilhada possibilita choques de posicionamento e o bom senso tem que imperar. Quando se decide ou se determina alguma regra para áreas comuns do imóvel, do prédio, por exemplo, do condomínio, essas decisões, elas podem ser tomadas pelo síndico ou não? Só quando for em convenção? Só reunião que pode decidir isso? Geralmente tem a convenção do condomínio, tem o regimento interno, que são questões mais pontuais, e tem realmente o bom senso. Então, o condomínio tem que ter regras escritas. Agora, quando há alguma posição complexa, então é feita uma assembleia de condomínio, mediante um edital, para que os condôminos possam ali deliberar e aprovar a regra nova. Então, é fundamental que haja essa assembleia e o poder do diálogo, da troca de ideias, para que seja adotada a melhor posição. Ok, agora nós vamos falar de uma questão que todo condomínio acaba dando problema, que é a questão do dinheiro. Porque quando envolve dinheiro, afinal de contas as pessoas estão pagando, todo mundo acha que tem o direito até de dar palpite ali nas finanças do condomínio. Como é que deve ser para que não dê dúvidas e não tenha problemas? Como é que deve ser o movimento financeiro, o caixa de um condomínio? Tem que ser claro, transparente. Então, o síndico, ele administra o dinheiro da coletividade, ele não é dono do prédio. Então, todo condomínio tem direito de ter acesso à contabilidade, verificar essa documentação, e o síndico é obrigado, por lei, a prestar contas pelo menos uma vez por mês. Agora, uma dica. Tem condomínios com 100 unidades, 200 unidades, e o síndico quer prestar conta na Assembleia em meia hora. Isso é impossível. Então, é correto que ele faça a assembleia e permita ao pessoal verificar a contabilidade dos documentos 15 dias antes, para que a pessoa possa realmente ter ciência do que está acontecendo. A transparência é fundamental. Pois é, então já que a gente falou em transparência, para encerrar, o condômino acha que tem alguma irregularidade na administração daquele condomínio dele, o que ele tem que fazer? Ele pode, no caso, pedir explicações para o síndico e tudo por escrito. É fundamental que a pessoa faça realmente essa solicitação por escrito, protocole e dê um prazo para que o síndico dê explicações. Caso ele se recuse, ele pode até solicitar, então, uma assembleia colocando aquele tópico no edital para que haja um conhecimento público do que está acontecendo. Isso tudo não precisa passar pelo Poder Judiciário, né? Não precisa. É bom senso e diálogo. Ótimo, Kênio. Muito obrigada por sua participação e esclarecimentos hoje aqui no Jornal Minas. Por nada, foi um prazer.